Boa noite. A gente vai falar sobre os resultados do nosso projeto avaliativo de multimídia, interação humano-computador. Os componentes são o Adriel, o Ian e eu, Juan. Eu fui responsável pelo papel de moderador de teste, então eu planejei o teste de usabilidade para o usuário e de inspeção para o especialista. A gente escolheu o Liquidin como um aplicativo para o nosso projeto de avaliação. E esse Liquidin, ele é mundialmente conhecido como, acho que, a maior plataforma de conexão entre profissionais do mundo. E ele vem com essa missão de conectar esses profissionais e tornando-os os mais produtivos e bem-sucedidos. Então, todo profissional de sucesso no mercado, ele tem o seu perfil no LinkedIn para se conectar com outros profissionais de sucesso no mundo todo. Eu planejei 2 métodos de avaliação: o teste de usabilidade para o usuário, e eu planejei as seguintes tarefas: o usuário fazer o login ou criar a conta na plataforma, caso ele não tenha, informar as suas informações para o perfil dele no aplicativo, pesquisar um colega de trabalho, de estudo, ou conectar com o mesmo, realizar interações com o feed, publicar, curtir, comentar em alguma publicação, buscar uma vaga de acordo com o perfil, ou seja, ele lá no sistema de vaga do aplicativo LinkedIn, buscar uma vaga de acordo com a área de atuação dele. Agora, para o teste de inspeção, eu defini que durante essa inspeção do especialista, ele avalia os seguintes critérios: visibilidade e status do site, como o aplicativo ou o site, a gente avaliou ambos as plataformas, o aplicativo do LinkedIn e o site, como ele está se comportando na web, a sua visibilidade e seu status, seu comportamento. Linguagem utilizada de acordo com o público-alvo, a liberdade de controle, consistências e padrões, prevenção de erro, ou seja, como o aplicativo se comporta para se prevenir de erros causados por usuários ou o sistema em si. Outro critério: reconhecimento ao invés de lembrança, flexibilidade e eficiência de uso, estética e design minimalista, ajuda com entendimento e resolução de erros, e o ajuda e documentação. Agora vamos para os resultados do nosso teste de usabilidade. O componente do grupo que ficou como papel de usuário foi o Adriel. Então, ele identificou o primeiro problema, né? Que ele teve dificuldade em encontrar a área de configuração. Como você pode ver nesse mockup aqui ao lado esquerdo, não tem um ícone de configuração expresso assim que o usuário possa perceber rapidamente. Então ele identificou esse problema e ele detalhou da seguinte forma: que ele conseguiu localizar essa seção de configurações num tempo de 1 minuto, mas ele ainda informou que o caminho não era intuitivo, não foi fácil ele chegar a concluir essa tarefa. Como mesmo você pode analisar no tempo, 1 minuto para as configurações do aplicativo, não tá legal. E ele sugeriu a seguinte a, a seguinte a seguinte coisa: as configurações poderiam estar mais visíveis. Então ele identificou que, naturalmente, para melhorar esse processo, o ícone de configurações ele podia estar mais visível na tela inicial, para melhorar esse tempo que ele levou para realizar essa tarefa. O segundo problema que ele identificou utilizando o aplicativo foi que, como você pode perceber na setinha aqui na esquerda, no mockup, há publicações no feed que tem informações excessivas e também fora do contexto que ele estava utilizando o aplicativo.
como ele atua na área de desenvolvimento, como é que apareceu uma publicação sobre animais numa linguagem, no idioma que ele desconhece. Então, ele identificou esse problema e detalhou da seguinte forma: que o excesso de conteúdos variáveis dificulta encontrar informações para ele e para outros usuários que utilizam a plataforma. Então, isso pode causar uma experiência para o usuário confusa, porque durante ele está navegando pelo feed, vai aparecendo essas informações excessivas fora do contexto do que ele atua, causa essa navegação confusa dele. E ele sugeriu que o usuário tem a possibilidade de priorizar as postagens da pessoa, que que pode aparecer no feed dele, ou os temas específicos, ou seja, ele procurar priorizar temas da área de desenvolvimento. Então ele pode ter essa possibilidade de priorizar essas coisas. O terceiro problema que ele identificou foi no sistema de busca de vaga. Ele informou que o sistema é funcional, ele funciona, mas é pouco intuitivo. Ele ainda detalhou assim que os resultados da pesquisa foram bons, mas faltou dicas e sugestões claras de como refinar a pesquisa. Como ele é um usuário que não usa frequentemente o LinkedIn, ele teve essa dificuldade de refinar a pesquisa da vaga que ele queria. Como você pode ver, quando você clica em alguns botões, há, há um filtro em si, ele funciona, mas ele não traz uma opção clara. O aplicativo não traz essa opção clara de como fazer essa pesquisa eficientemente. E ele trouxe a seguinte sugestão: que melhorar em si a apresentação das opções de filtro e a forma como os resultados são organizados. Então, além de ele perceber essa, essa pouca intuição na hora de procurar uma vaga, ele fala que o aplicativo deve melhorar a forma como os resultados são organizados. Então, isso pode melhorar a percepção dele como usuário, já que ele não utiliza diariamente, frequentemente esse aplicativo. Bom, a gente agora vai para a parte de avaliação de inspeção, que é feita pelo especialista. O componente do grupo que ficou responsável por esse papel foi o Ian. Ele fez esse papel de especialista. E como nos dois testes houve problemas semelhantes, a gente trouxe um diferencial para esse teste de inspeção, que seria sugerir uma sugestão técnica de melhoria para o problema. Então esse vai ser o diferencial dos dois testes, para não ficar muita coisa semelhante. Ele primeiramente identificou o problema 1, que ele teve dificuldade em configurar opções do aplicativo, assim como o Adriel, mas o Adriel teve problema em encontrar as configurações do aplicativo. E ele trouxe a seguinte sugestão: adicionar uma seção dedicada a configurações no menu principal. Isso na localidade na barra superior, como aqui ó, nessa imagem você pode ver, lá no superior ele trouxe essa sugestão de colocar um ícone de configuração. Isso melhoraria muito o acesso a essa seção. O segundo problema que ele identificou foi que a funcionalidade de busca foi pouco intuitiva, assim como o usuário informou. Só que ele trouxe essa sugestão técnica, que seria posicionar os filtros diretamente abaixo da barra de busca, de uma forma que fique acessível os botões clicáveis, além de torná-los expansíveis. Como assim? Quando você clica no... Deixa eu voltar aqui para a tela de vagas. Quando você clica numa opção dessa de filtro, ele poder mostrar um pouco um texto explicando o que seria esse filtro, o que ele pode fazer, como ele pode ajudar o usuário a refinar a sua pesquisa. Então, ele trouxe essa sugestão
para esse problema da interface de busca ser um pouco intuitiva. Ele identificou outro problema que seria informações excessivas no feed, semelhante ao do usuário, só que assim ele trouxe essa sugestão técnica. Usar o aprendizado de máquina para priorizar postagens baseadas em interações anteriores. Isso como exemplo, a gente traz esses aplicativos de essas redes sociais, o Instagram e TikTok. Então, podia utilizar esses algoritmos para não tornar a navegação do usuário muito ruim com relação a aparecer informações, publicações fora do contexto dele. Ele trouxe outra sugestão, que o recurso de resumo expandido, mostrando apenas o título e as primeiras linhas das postagens como uma opção para expandir o restante. Assim como você pesquisa algo no Google e aparece ali as primeiras linhas descrevendo resumidamente o que seria a publicação, ao clicar, abrir toda a publicação em si, então trazer esse recurso de resumo expandido para o aplicativo. Outro problema que ele identificou é a organização confusa no menu de configuração. E ele trouxe uma sugestão bem interessante, que seria você, na seção de configuração, adicionar uma barra específica de pesquisa específica, desculpa. Com isso, permitir que o usuário encontre rapidamente a funcionalidade desejada. Então, na barra de pesquisa, dentro da seção de configuração, ele vai lá e procura notificação. Então, ali já abre todas as configurações sobre notificação. Isso facilitaria drasticamente o processo de usuário procurar a seção de configuração, além de procurar dentro dessa seção de configuração todas as configurações de notificação. Então, isso facilitaria esse processo para o usuário. Bom, esses foram os problemas que a gente identificou no nosso projeto. Agradeço pelo tempo e essa é a referência do aplicativo do Liquidin. Boa noite, obrigado.